Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tá na Quarentena. Vamos chegando com mais um grandíssimo vídeo, né, durante essa semana. E bom, o vídeo de hoje, né, é o prometido no encerramento do último vídeo que foi sobre a novela, a grandíssima novela Irmãos de Coragem, com homenagem a Tarcísio Meira. Mas vamos lá. O vídeo de hoje então é sobre a novela Duas Caras, que foi a última a entrar disponibilizar no Globoplay, né? Nesse processo de resgate de novelas muito pedidas pelo público e de clássicos pelo serviço de streaming da Globo. Então Duas Caras acabou entrando nesse meio, né? E a novela foi escrita por Agnaldo Silva, dirigida por Wolf Maia e protagonizada por Dalton Vig, Marjorie Chiano e Aline Morales, respectivos personagens. Marconi Ferraço barra Adalberto, né? São os dois nomes do protagonista. Na verdade, ele tem três, mas eu vou falar na sinopse. A Maria Paula e a grandíssima vilã queridinha do tuiteiro aí do povo das redes sociais, a Silvia, Maria Silvia Barreto Pessoa de Moraes, a mais amada de Duas Caras. Enfim, vamos para o vídeo de hoje então. Roda a vinheta ao som da música e vamos à luta. Interpretada por Gonzaguinha, que era tema de abertura. Vamos lá. Eu acredito na rapaziada. A trama central de Duas Caras conta a história da vingança da jovem Maria Paula contra Marconi Ferraço, homem misterioso que, após casar-se com ela por interesse, desaparece, levando toda a sua fortuna. A história tem início na infância do menino Juvenal, que mora com a família numa região pobre de Pernambuco e é vendido pelo pai, o forasteiro Hermógenes. O menino é rebatizado de Adalberto e aprende toda a sorte de trapaças com o inescrupuloso viajante, passando a rodar pelas estradas brasileiras como uma suposta máquina de fazer dinheiro. A vida de Adalberto começa a mudar a partir do dia que ele presencia um terrível acidente na estrada, que resulta na morte de Valdemar e Gabriela. Ao vasculhar o carro capotado, ele encontra pacotes de dólares, documentos e uma foto de Maria Paula, filha única do casal, herdeira de uma grande fortuna. Neste momento, Adalberto percebe que pode dar o seu maior golpe. Algumas tramas paralelas tiveram destaque tão quanto a trama principal, que foi o caso do casal Júlia, filha do advogado Barreto e da dondoca alienada Gioconda, e Evilásio, afilhado de Juvenal Antena. A disputa entre Branca e Célia Mara pela herança deixada por João Pedro, que era marido e amante das mesmas, respectivamente. A dançarina Alzira, que se passava por enfermeira, mas à noite se apresentava na Whiskeria de Jojo, o triângulo amoroso Bernardinho, Dália e Heraldo, e o sufocador, uma pessoa misteriosa que atacava as mulheres na noite de lua cheia no bairro da Portelinha. Agnaldo Silva conta que, além da ideia de criar uma trama que abordasse a ambiguidade do ser humano, queria também fazer uma história carioca e urbana. Como os bairros de Copacabana e Leblon já haviam sido explorados em outras novelas, decidiu ambientar a sua trama na Barra da Tijuca, mais precisamente numa favela horizontal. Segundo Agnaldo Silva, a novela teve uma boa repercussão entre os moradores da favela de Rio das Pedras, na qual foi inspirada a favela fictícia da trama, devido à sua opção de mostrar uma comunidade de forma realista, sem resquícios de demagogia. Agnaldo Silva se viu no meio de várias polêmicas durante a novela. Em uma delas, o prefeito do Rio, César Maia, reclamou que a trama privilegiava a abordagem negativa do Rio, colocando o município sob críticas pesadas. Um dos alvos das reclamações foi um capítulo em que teve a feirante Lucimar pede ao deputado Narciso uma vaga para o filho em uma escola que não aprovasse todo mundo.
O valor do IPTU cobrado na cidade também foi abordado na trama, quando Célia Mara se muda de um bairro de classe média para Portelinha e comemora o fim do imposto. Também esteve em foco o sequestro relâmpago no capítulo em que Branca é vítima de um deles. A maior preocupação do governo, porém, era a milícia fictícia chefiada por Juvenal Antena. Em meio às polêmicas e aos índices de audiência da novela, que não estavam entre os esperados, Agnaldo Silva anunciou que se afastaria temporariamente de Duas Caras para cuidar de assuntos pessoais em Portugal, deixando vários capítulos prontos. Após a estreia da novela, Agnaldo criou um blog em que costumava comentar a trama, por vezes antecipando momentos da história. Para Agnaldo Silva, Evilásio, o herói romântico da trama, acabou um pouco ofuscado pela força de Juvenal Antena, e isso enfraqueceu a percepção do público sobre o embate entre a legalidade e a marginalidade, representadas respectivamente pelos dois personagens. O autor conta que se identificava com alguns personagens, mas que Joconda, personagem de Marília Pêra, era sua porta-voz na trama. Em 2006, enquanto desenvolvia o primeiro esboço da novela, Agnaldo revelou para o jornal O Globo que ela seria centrada em uma universidade, na disputa pela reitoria entre a viúva do dono, o qual seria interpretada por Susana Vieira, e na amante dele, que havia tido uma filha bastarda fora do casamento, interpretadas originalmente por Marília Gabriela e Bárbara Borges. Entretanto, meses depois, o autor declarou em entrevista à Folha de São Paulo que havia mudado a trama central e deslocado o núcleo da disputa pela universidade para um co-protagonista, sendo que o fator principal da história seria sobre um censor dos tempos da ditadura militar, a qual ele queria que fosse interpretado por Eduardo Moscovis, que dava o golpe a uma jovem inocente para tomar sua fortuna, recorrendo a plásticas para mudar sua aparência e identidade. Segundo o autor, a história do personagem foi parcialmente baseada na figura do ex-deputado José Dirceu, que, ao fugir da ditadura militar para Cuba, passou por cirurgias plásticas para mudar suas feições para que pudesse retornar ao Brasil sob uma nova identidade. Aguinaldo revelou em sinopse de fevereiro de 2007 que, ao ser confrontado com a mulher que enganou e um filho cuja existência é desconhecida, seu anti-herói Ferraço pensaria na possibilidade de se redimir. Acerca de sua heroína, ele indicou que seria inflexível em fazê-lo pagar por seus crimes e ser digno de tê-la de volta e ao filho. Ele indicou em entrevista ter se inspirado em Dostoiévski para construir seu protagonista em busca de redenção. Em 2013, em entrevista a Canal Viva, o autor disse que também pensou em fazer a história de Evilásio a principal, porém temeu uma possível rejeição do público, colocando-o como co-protagonista. A dança do poste, chamada de polidense, foi alvo de polêmica. Considerada apelativa, foi uma das responsáveis pela reclassificação indicativa da novela, que passou a ser proibida para menores de 14 anos. Nas cenas, Flávia Alessandra aparecia dançando sensualmente num cano. A personagem Débora, de Juliana Knusch, também chegou a dançar polidense durante um tempo, substituindo Alzira. Com a polêmica, o polidense saiu de cena por uns tempos, voltando depois na trama e de forma mais discreta. E o cenário da Eusqueria, frequentado pelos homens da portaria em busca das massagens oferecidas pelas moças e dançarinas do local, deu lugar a uma casa de shows, em que as mesmas moças se apresentavam em musicais coreografados por Jojo. Antônio Fagundes gravou cenas no Sambódromo do Rio de Janeiro durante o desfile da Portela no Carnaval de 2008, para exibição nos capítulos em que a escola de samba Nascidos da Portelinha tem um ótimo desempenho na avenida e sobe para o grupo especial.
Na trama, Gislaine, irmã de Evilásio, sai à frente da bateria, substituindo a titular Andrea Bijou, que fratura a perna após ter uma visão de Mãe Bina. Como a mãe de santo lhe pedira antes de morrer, Andréia, após muita resistência, substituiu Mãe Bina no terreiro, no capítulo final da novela. A novela contou com várias participações especiais, como convidados da escola de samba nascidos da Portelinha ou do restaurante Castelo de São Jorge. Entre eles, o cantor e compositor Celso Fonseca, o ator Francisco Coco, o roteirista Jean Williams, na época roteirista, hoje em dia deputado, vencedor do Big Brother Brasil, edição 5, a atriz Juliana Paz, os músicos Martinho da Vila, Monarca e Paulinho da Viola, o ator Tony Ramos, a esposa Lidiane e os integrantes da velha guarda da Portela. Totinha Meireles, Vanessa Giacomo, Heriberto Leão e as crianças Ana Carolina Lanes e Matheus Costa, que interpretaram os filhos do jovem casal Luciana e Ítalo, fizeram apenas participações no início da trama. Vanessa estava grávida de seu primeiro filho e chegou a gravar algumas cenas como gestante. Maramazan deixou a trama por motivos de saúde no final de março. A atriz Fafi Siqueira entrou em cena dizendo ser Amora, uma cartomante charlatã, irmã gêmea de Amara, personagem de Maramazan. Amara voltou no último capítulo para fazer as pazes com Bernardo, selando o amor dos dois. Duas Caras foi a primeira novela da TV Globo totalmente gravada e transmitida em alta definição. O último capítulo da novela foi exibido num sábado e não numa sexta-feira, como de costume. O título da novela foi usado para denominar uma investigação policial batizada de Operação Duas Caras, realizada na 59ª DP, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, para prender policiais militares da 15ª BPM, também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Foi descoberto que o grupo recebia propinas semanais para não fazer operações em favelas de Caxias, município do Grande Rio. A novela marcou a estreia da atriz, cantora e compositora Marjorie Chiano como protagonista de uma novela na TV Globo, após a boa repercussão de seus papéis anteriores, a Natasha, do seriado Malhação, que interpretou em 2004 e 2005, e a jovem Marina de Páginas da Vida em 2006, de Manuel Carlos. Além dos estúdios e da cidade cenográfica da Central Globo de Produção Projac, a novela teve cenas gravadas em externas no Rio de Janeiro e em São Paulo, São Bento do Sul em Santa Catarina, Canela no Rio Grande do Sul, Olinda e Ilha de Itamaracá em Pernambuco, além de Paris na França. Em São Bento do Sul, a produção de Duas Caras montou especialmente a novela na festa do Abate, que costuma ser realizada na cidade no mês de setembro. O festejo incluiu dança, música e cerca de 20 grupos folclóricos, em sua maioria da Alemanha e da Polônia, que participaram das gravações, lembrando seus antepassados. Além dos 95 profissionais da TV Globo deslocados para o Sul, as gravações contaram com cerca de 900 profissionais. A favela plana de Rio das Pedras, localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, serviu de inspiração para a cidade cenográfica da Portelinha, o maior cenário da novela. A equipe de cenografia reproduziu vários locais da comunidade, como uma oficina mecânica, um armarinho, um restaurante e a avenida principal, inclusive com o intenso comércio existente na área. A Portelinha ocupou uma área de 6.000 metros quadrados no Projac, contando com 120 casas e algumas construções com interiores. Entre elas, a Igreja do Pastor Lisboa, a Escola de Samba, 30 lojas, a garagem e a principal entrada da casa de Juvenal Antena. A comunidade fictícia foi ampliada no vídeo por meio do termo estrangeiro, termo inglês, backcloth, digital, recurso de computação gráfica utilizado pela equipe de efeitos especiais em que imagens reais são inseridas ao fundo de uma cena.
O campus da Universidade Pessoa de Moraes, com um café e uma livraria, também foi construído no Projac, sendo que as fachadas dos prédios reproduziam construções de um shopping da Barra da Tijuca, onde foram gravadas as cenas externas da universidade. Duas Caras fez campanha contra a dengue em mais de um capítulo, mostrando o líder Juvenal Antena, ora ensinando aos moradores formas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, ora cobrando ações da comunidade. A novela esteve no ar durante a epidemia que se alastrou sobre a cidade do Rio de Janeiro. A dislexia, dificuldade na leitura, escrita e soletração foi abordada por meio dos problemas enfrentados pela personagem Clarissa, interpretada por Bárbara Borges. Perdão. Ela consegue vencer os obstáculos e tornar-se uma jovem feliz, ao lado do jovem cineasta Duda, que, por sua vez, ganha o Oscar de melhor documentário pela filmagem do confronto ocorrido na portelinha entre o Juvenal e o traficante Lobato. O alcoolismo também foi tema da novela, por meio do personagem Zé da Feira, que fazia a esposa Amélia padecer. Ele chegou ao ponto de, por um descuido, botar fogo na portelinha. Nessa ocasião, quase foi expulso da comunidade por Juvenal, que reconsiderou a decisão depois que o músico prometeu entrar para os Alcoólicos Anônimos. Cerca de 1.500 maquetes de aproximadamente 64 metros quadrados, criadas pelo artista plástico Sérgio César, foram usadas na abertura da novela, que reproduziu uma fictícia favela em crescimento, cercado de dois luxuosos prédios, criados em computação gráfica. Papelão, chapinhas de refrigerante, retalhos, pedaços de fios e tintas de muitas cores foram alguns dos materiais usados pelo artista em uma criação de Hans Donner. Foi a primeira abertura feita em alta definição, permitindo uma maior percepção dos detalhes. A novela, em sua única exibição, na sua exibição original, a única exibição até agora, teve como média geral 41,4 pontos de Ibope, sendo que a meta do horário era 45. Ela foi exibida com 210 capítulos entre as novelas Paraíso Tropical e Caminho das Índias. Dando agora opinião sobre a novela, eu tive a oportunidade de ver muitos capítulos de Duas Caras ainda no YouTube, e agora disponível lá no Globoplay. Porque a história, ela é em si um pouco confusa por conta da chamada de elenco. Porque a chamada de elenco não, a chamada de elenco também. E a abertura. Porque vem os nomes na frente que não são nomes dos protagonistas. Que, por exemplo, na abertura, aparece lá, se eu não me engano é isso. Antônio Fagundes, Dalton Vig, Suzana Vieira e Renata Sorrah. Aí depois aparece Marjorie Chiana e Aline Moraes. Na chamada de elenco é pior ainda, porque dão destaque novamente para Antônio Fagundes, Renata Sorrah e Suzana Vieira. A Aline Moraes, que é a grande vilã, aparece assim no meio do povo, não tem destaque nenhum. A Marjorie Chiana também. Só o Dalton Vig que aparece no final, mas não destaque ao trio, né, mais experiente, que são protagonistas dos núcleos paralelos, né? A... O Antônio Fagundes, a Suzana Vieira e a Renata Sorrah. Então, a história é um pouco confusa, mas depois, né, vendo os primeiros capítulos, a gente entende que, por exemplo, a Silvia, ela não era uma maluca descompensada desde o começo da trama, não. Ela só despirocou da metade pro final, como toda vilã do Agnaldo Silva. Tanto que ela chega na história para amparar a mãe, a Branca, depois de João Pedro ter morrido, né, de bala perdida no circo. A Silvia morou muitos anos em Paris. Então, essa parte da história eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora, quando a novela entrou no Globoplay. Um fato muito curioso até. É, Mas, enfim, a novela é uma bomba. A direção é super cafona. Wolf Maia, né? Mas a direção condiz com o texto, né? Porque, por exemplo, a direção do Wolf Maia é ruim em Fina Estampa, sim, mas condiz com o texto, com as situações de Fina Estampa. A direção do Wolf Maia é ruim em Cobras e Lagartos, sim, mas condiz com o pastelão que é a novela. Aí a direção dele só começa a cair um pouco ali. Amor à Vida, apesar da novela ser humor, né? Amor à Vida, a partir de um certo tempo, é uma novela humor, mas
Aí já tem aquilo que já era meio ultrapassado, né? De closes, instrumentais fortes, né? E tal. E a Moura Vera já não funciona mais. Ele tirou um pouco ela para as óperas, mas a novela também não ficou essa grande coisa na direção, não. Tanto que o Duas Caras tem muito zoom, muito esses closes, né? Muito instrumental, assim, sincronizado. Então, assim, é cafona, cafona demais. Eu funcionava na década de 80, mas que condizia com o que escrevia o Agnaldo Silva. Falando das tramas, assim, são tramas interessantes. É, de verdade, eu não gosto da novela, mas eu tenho que admitir isso. A ideia principal é, do anti-herói, né? Que o Marconi Ferraço, ele não chega a ser intitulado vilão, ele é um anti-herói. Mudar de rosto pra fugir da Maria Paula e tal. Isso é uma premissa muito interessante. A Maria Paula perder tudo, depois voltar, né, com o filho dela. Isso é uma premissa muito interessante, de verdade. O Agnaldo estraga um pouco quando passa no destaque para Maria Paula. Tanto que eu vi gente comentando no Twitter que tem uma época que a Maria Paula ela só faz participação mensal na novela praticamente. A Silvia. Eu não vou estragar meu Assim, a dia por Aline causa de Moraes. uma É porque a louca. Aline Moraes ela tá bem em tudo que ela faz. Ela é uma das grandes atrizes da geração dela. Repete. Mas Fala na a minha cara o vilã que em você si, disse. a Silvia, não é muito bem Louca, construída, eu não. acabei de Ela só é dizer mais uma vilã ali. que enlouquece por Vou amor. repetir. Por amor e Você é pela ambição. louca de jogar É pedra. mais por amor e inveja da Maria Paula por ela ter o amor do Ferraz e ela não ter. Então, assim, são umas situações bem esdrúxulas, os surtos dela, mas a atuação da Aline Moraes está ótima no papel. Dalton Vico fazendo mais do mesmo, eu considero ele muito canastrão. É, não sei se ele vai melhorar, acho que acho que ele não melhora mais não, mas ele é muito canastrão, mas ele é canastrão no ponto certo. Tem algumas situações nas novelas que ele tá canastra demais, por exemplo, Fina Estampa, o próprio o Profeta, que apesar do personagem dele ser muito bom, o Clóvis, ele tava muito canastrão no papel, o vilão, que era vilão por ser vilão, não tinha motivação e tal, então isso é meio, assim, preparado pra canastrice, né? Mas ele tava no ponto certo na novela. Destaque dos meus parelhos. Antônio Fagundes, que ele fugiu do coronel, que ele sempre interpretava, que ele pegou esse tique de interpretar sempre o coronel, depois de fazer muitas novelas de Benedito Rui Barbosa. Então ele já tinha os tiques, mas o Wolf Maia e Agnaldo Silva conseguiram tirar em Duas Caras. O personagem dele é muito bom, o Juvenal Antena. Outro destaque também. A Suzana Vieira e a Renata Sorrah, a rivalidade, né? Ele tentou repetir a rivalidade da Nazaré e da Maria do Carmo, de História do Destino, mas acabou não funcionando tão bem. Mas elas estavam bem no papel. O destaque também é a Marília Pêra, porque a Marília Pêra fez poucas novelas. Se eu não me engano, essa foi a única novela das 9 que a Marília Pêra fez. Eu tinha essa informação. Eu falei disso, se eu não me engano, em Lua Cheia de Amor. O vídeo sobre Lua Cheia de Amor. Mas eu não vou lembrar agora se é isso mesmo. Mas se eu não me engano, foi a única novela das 9 que ela fez. Ela estava super bem no papel. Tanto que tem. Eu lembro disso, eu era criança na época. Eu lembro de muita gente na rua falar chega, chega, chega. Fala chega, chega. Porque a personagem da Marília Pêra tinha isso, né? Quando ela derrotava, ela falava chega, chega. Ela gritava, tanto que a campanha política dela, né? Depois que ela deixou de ser uma dondoca e entrou para o ramo da política na história, o lema dela era chega. Né? Então, assim, eu lembro de muita gente falando na rua, então foi a personagem com uma imensa repercussão. Mas enfim, então era o meu selo mediana para Duas Caras. O povo do Twitter tá vendo que a novela não é essa grande coisa agora. Então eu vou colocar que ela é somente mediana. Eu poderia ter sido mais severo com a novela, mas não, vou deixar no selo mediana mesmo. Inclusive agora Duas Caras faz parte do seleto grupo de novelas que não foram exibidas no Viva de forma recente. Na verdade não foram, eu vou falar não foram. E que entraram no Globoplay ou vão entrar, né? Que caso de Duas Caras, Kubanacan, vai ser o caso do remake de Pecado Capital, agora também. Vereda Tropical. Força de um Desejo, que também vai entrar no serviço de filme da Globo, então entrou nesse seleto grupo de novelas
que não foram não foram para o Globoplay. A favorita também, que vai ter o vídeo, né, sobre a favorita aqui do canal, que ainda não foram reprisadas, mas que entrou no Globoplay, porque o público enchendo o saco dos estagiários da Globo no Twitter, no Instagram, para disponibilizar essas novelas. Mas enfim, uma curiosidade, Duas Caras só não é a primeira novela da TV a ser exibida em HD, porque tinha uma novela na Band, Dance, 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 que passava cerca de meia hora antes de Duas Caras e já era em HD. Então, Dance, Dance, Dance tem esse título por conta de meia hora. Curiosidade que só a televisão brasileira traz pra gente. Mas, enfim, o episódio de hoje do podcast, é que eu gravo o podcast, né? Tava gravando sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas, aí algumas vezes eu confundo. Mas, enfim, o vídeo de hoje fica por aqui. A gente se encontra, então, aí... O próximo vídeo será sobre a novela Um Anjo Caiu do Céu, como forma de especial, né, pela ter feito aniversário no mês passado, e também como forma de homenagem ao falecido ator Paulo José. Uma vasta carreira no teatro e na televisão. Ele, claro, deve ter uma homenagem aqui no canal. Então é isso, a gente se encontra na próxima, então. Para você gostar de todo o conteúdo mostrar, meu nome é Richard Matan, agradeço você pela sua companhia. Forte abraço, beijão, saúde.